Olá, pessoal. Fala Pública Podcast tem o prazer de receber nesse episódio de hoje um dos parlamentares mais polêmicos dentro da Assembleia Legislativa pelos seus discursos bem incisivos. Não deixe de acompanhar esse episódio de hoje, porque nós temos o prazer de receber aqui deputado Renan Jordi. Deputado, é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast Fala Pública. Eu e o Pietro temos assim uma honra muito grande em receber os nossos parlamentares da Casa Legislativa nesse espaço aqui, e eu queria agradecer pela sua agenda, pela sua disponibilidade, dizer que o espaço é nosso. Obrigado, Flávia. Primeiramente, quero mandar um abraço a todos aqueles que assistem e acompanham o trabalho do Fala Pública Podcast. Agradecer a você pelo convite e a oportunidade de poder estar falando, estar levando informação de qualidade, e informação sem qualquer tipo de limitação no que se pode falar, no que se deve falar, e é assim que a gente deve tratar a informação, de forma ampla, sem qualquer tipo sem qualquer tipo de censura, ou mesmo limitação de algum tipo de temática. Eu acho que a casa parlamentar, esses meios de comunicação, né, e daí a sanha de alguns em tentar calar parte da população, é que os meios de comunicação independentes hoje fazem um papel importantíssimo, que é levar informação de qualidade, informação de verdade, informação nua. O que que é a informação nua? É aquela que permite aquele que está ouvindo fazer o seu próprio juízo de valor. Não já levar uma informação carregada de opinião, carregada de senso comum, daquele que muitas vezes está eivado de algum posicionamento ideológico. Deputado, sobre isso, eu queria começar o nosso episódio de hoje tratando de dois assuntos que assim foram bastante trabalhados aí nos meios sociais nesses dias a seu respeito. O primeiro, eu queria que o senhor falasse do evento que aconteceu no Morro de Santo Amaro, a incursão do BOP. Eu lembro que dentro do nosso parlamento nós tivemos uma discussão muito grande sobre isso, uma posição da esquerda e a sua posição real dos fatos, porque uma situação é que a mídia leva, né? E a outra é a situação real. O que que aconteceu de verdade nesse dia, nesse momento em que o rapaz Eros foi vitimado dentro do Morro de Santo Amaro com a incursão do BOP? Fala pra gente, a real. Bom, falar de tema segurança pública, a gente pode falar sobre o aspecto prático, ótico, do caso em especial, do caso tratado em tela, que é do menino inocente que saiu para comprar hambúrguer no lugar onde não vendia hambúrguer, só tinha lá, era uma banca de vagabundo, vendendo cocaína, vendendo droga. E a gente pode falar sobre o aspecto amplo. Sobre o aspecto amplo, a bem da verdade hoje, o Flávia, é que grande parte da extrema imprensa e parte do corpo político já está comprometido com o tráfico de droga. Os meios de comunicação da extrema imprensa, e aí já é um processo de maturação, de avanço e de crescimento do aspecto complexo de como é tratado o tráfico hoje. Eles deixaram de atuar estritamente sobre o aspecto de venda de droga, mas também de controle desses meios de comunicação, de extrema imprensa e de parte do corpo político, de forma... Se a gente fosse tratar de forma paralela, seria o amadurecimento quando tinha o cartel de Medellín e depois o cartel de Cali. Ou seja, o cartel de Cali tinha uma visão muito mais empresarial. E o que se tem hoje é uma visão muito mais empresarial do tráfico de drogas. E a ver isso, a gente hoje se depara com uma situação de calamidade pública, ou seja, onde parte dos agentes que deveriam levar informação de verdade ou deveriam estar defendendo o cidadão de bem, estão comprometidos com essa estrutura de destruição da família, destruição da sociedade, imposição da violência de forma ampla e restrita, porque a gente sabe hoje que boa parte das favelas elas vivem em situações de tirania, onde
os traficantes, eles tiranizam a população carente, o cidadão de bem que mora dentro da favela, que não é a minoria, e é importante frisar isso. A grande maioria daqueles que moram em favelas, moram em comunidades, são cidadãos de bem que não toleram o tráfico, não suportam viver sob a tirania dos criminosos que lá dentro moram, né, que lá dentro atuam de forma virulenta, de forma desrespeitosa, de forma, ou seja, tornando a vida dessas pessoas um verdadeiro caos. E sobre o aspecto material do caso concreto, no que se refere à morte do inocente, né? O que havia ali, e aí é importante frisar que a Polícia do Estado do Rio de Janeiro, em especial a que trabalha hoje sob o comando do Coronel Menezes, em conluio, né, em congruência com a inteligência da Polícia Civil e as demais forças de segurança do Estado, elas tinham a informação, e de fato isso era verdade, que traficantes do Comando Vermelho se organizavam dentro da favela Santo Amaro para invadir outras favelas ao redor que estão sob o comando do TCP, o Terceiro Comando Puro. Eu falei isso no plenário. Parece, a gente poderia estar falando de um cenário de qualquer guerra no mundo inteiro, ou seja, um cenário de guerra deflagrada. E é assim que os nossos policiais militares atuam hoje, num cenário de guerra deflagrada, aonde eles têm que decidir entre a sua própria vida e a vida de outras pessoas em apenas um segundo, aonde você luta com falta de paridade de armas, com falta de paridade de gente. Ou seja, muitas vezes o policial entra numa favela para contrapor 100 vagabundos com fuzil na mão, enquanto eles entram em 30. Entendeu? Então, ali, o BOPE faz uma incursão perfeita. A festa junina era bem afastada de onde houve o confronto e a troca de tiros entre vagabundos e os policiais militares do BOPE. E o rapaz Eros, se ele não era vagabundo, ele assumiu o risco de estar no lugar que ele sabe que é um lugar de confronto com a polícia, é um lugar de alto risco, e que um cidadão de bem, em especial, não deveria frequentar lugares como esse. E o que a gente viu, através dos relatos e das fotos amplamente divulgadas, inclusive nas redes sociais desse rapaz, que depois prontamente foram apagadas, que ele tinha um hábito recorrente de frequentar o beco da Rua Santo Amaro. E, obviamente, depois a própria mãe dele veio declarar. A princípio ele era um trabalhador, motoboy, depois ela reconhece que ele era um usuário de drogas. Então, se ele não era vagabundo, Flávio, e é importante, a gente tem policiais que estavam em confronto com criminosos do Comando Vermelho, e que se ele não era o vagabundo que estava ali trocando tiro com a polícia também... O que ele estava fazendo ali? Ele assumiu o risco de estar num lugar errado, na hora errada, porque um cidadão de bem não frequenta a boca de fumo. Às 3h pouca da manhã? Às 3h pouca da manhã, a mãe dele... No primeiro depoimento, a mãe dele dizia que ele tinha saído para comprar hambúrguer. Sim, foi o que dito por todos na rede, né? Entendeu? Só que ele não vende hambúrguer. No beco? Historicamente, nunca houve ali quem mora no Morro Santo Amaro e quem frequenta o beco, né, a gente sabe disso através dos policiais que ali trabalham, que ali atuam, ali nunca teve banca de hambúrguer. O que se tem ali é uma boca de fumo, onde ficam, né, diariamente bandidos fortemente armados e que no ato da atuação policial comandada pelo BOPE na noite do sábado para o domingo, o que tinham lá eram vagabundos fortemente armados que trocaram tiro em confronto com a polícia militar, e o menino Eros estava lá. Então, se ele era inocente, se ele não era, é a mesma coisa. Quem assume o risco de estar no lugar errado, de estar num lugar onde é sabido
da violência e da criminalidade que ali está, ele tem fotos ali do aspecto muito prático, recorrente e de intimidade com os vagabundos que ali trabalhavam. É que eu não trouxe as fotos aqui, mas quem quiser depois, lá nas minhas redes sociais, tem os vídeos que foram amplamente divulgados, onde ele tem um comportamento muito íntimo dos vagabundos que ali trabalham e ali trabalhavam. Enfim, então, a gente precisa, e aí voltando sobre o aspecto da polícia militar, da polícia civil, o estado de caos que a população do estado do Rio, a população de bem se encontra por conta do avanço da criminalidade, é justamente isso. A polícia, ela veio, ao longo do tempo, sendo gradativamente apagada na sua qualidade de trabalho, de aplicabilidade do seu trabalho. O trabalho da polícia é manter a ordem e proteger vidas de bem. E proteger a vida de pessoas de bem é impedir que o tráfico prospere, é impedir que o ladrão de carro ele prospere. Porque a impunidade, aí parece até clichê falar isso, mas uma frase que eu sempre escutei desde muito jovem é que a impunidade ela gera algum tipo de incentivo à criminalidade. E o que a gente vem vendo ao longo do tempo, por mais clichê que seja essa frase, ela é cada vez mais atual. A impunidade ela vem se asseverando, a gente vê a Polícia Civil e a Polícia Militar prendendo, até sob comando do secretário de Polícia Civil, o Felipe Cury, teve o caso aí do MC Pose, que tem uma relação íntima com o Comando Vermelho também, que foi preso, inclusive a pedido por determinação judicial. 5 dias depois, uma contra-ordem judicial coloca ele solto, dizendo que não havia elementos. Então, o que a gente vem vendo, Flávia, é que a impunidade vem imperando. Infelizmente, sob a falta de um desarranjo, né, jurídico, judicial, ou seja, essa permissividade com o crime, quem acaba perdendo é a população de bem. É o cara que acorda cedo para ir trabalhar, é o cara que acorda cedo para levar seu filho na escola, que tem a sua vida ceifada por causa de um celular. Entendeu? Então a gente precisa urgente. E aí é sem querer colocar a culpa em ninguém, mas que todos aqueles que são responsáveis por segurança pública, seja no estado do Rio de Janeiro, seja no Brasil, reflitam, colocam. Não dá para um cara com mais de 30, uma ficha corrida com a capivara imensa, esse cara é posto na rua 30 dias depois, na audiência de custódia. Em breve, se as coisas permanecerem do jeito que estão, o cidadão de bem vai preferir ser preso do que andar livremente nas ruas, porque as ruas estão cada vez mais permeadas e tomadas pelo crime. Deputado Renan Jordi, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu trabalho lá na LERJ. O senhor tem um combate muito grande ao crime organizado, o seu discurso é sempre voltado para essa questão da sociedade. Como é que o senhor consegue levar o pleito da nossa sociedade para dentro do teu mandato? Como é que você faz isso? Você faz projetos, faz atuações? Como é que você trabalha nisso aí? Eu acho que o trabalho do parlamentar, ele é plural, né? Ele escuta, ele fala, ele entrega e ele também tem a função também de ser didático. A grande parte do problema que a gente tem hoje na nossa sociedade é que a população ela não entende o estado de coisas que ela está vivendo. Você tentar, né, buscar ser didático e empreender uma cognição entre a realidade e o porquê que a realidade que a gente vive hoje está do jeito que está, é o primeiro caminho para a gente convencer a população de que parte das convicções que ela tem caminharam e trouxeram a nossa sociedade até aqui. E aí a gente tem vários exemplos que no campo cultural, no campo do domínio cultural e do avanço das ideias progressistas e socialistas, elas foram sendo conduzidas de modo que ela tem sempre um aspecto bonzinho. Ela tem sempre um aspecto, ela tem sempre a possibilidade de tentar ajudar, de ser mais carinhoso, de ser mais educado, de ser... E a bem da verdade é que o que a gente vem acompanhando
é que essas ideias trouxeram a sociedade ao estado de coisas que a gente vive hoje. Então, o nosso debate, né, obviamente, que é através de projetos de lei, não só para deixar legado, traduzir legado e entrega para a população fluminense, e alguns dos projetos é para buscar o debate. E buscar forçar o debate para que a gente possa contrapor o nosso adversário, aquele que defende aborto, aquele que defende vagabundo, que defende o crime organizado, que defende a legalização de drogas. Provocar o debate é confrontar ele, muitas vezes, com a população que imagina que eles estejam ali fazendo o que há de melhor para a sociedade. E que não estão. Entendeu? Então, você provocar esse debate e trazer à tona as incongruências, as falhas e a falta de concretude, ou seja, a coisa rasa com que essas ideias são colocadas, e são colocadas de forma muito sorrateira, sempre com um pano de fundo que a gente está tentando ser um pouco mais empático, né? O grande caso aí é o que a gente fala de segurança pública, é de você ser mais empático. Por que o vagabundo é vagabundo? Por que o criminoso ele é criminoso? Porque ele não teve oportunidade, porque ele vive na favela, porque a mãe dele não sei o quê. Ou seja, criando uma série de variáveis e justificativas que se você for olhar na época da minha mãe, do meu pai, do meu avô, todos eles passaram pelas mesmas dificuldades e nunca... O que a gente vive hoje na nossa sociedade é um avanço da destruição dos valores morais, éticos, comportamentais, de relação entre sociedade e ser humano. Ou seja, o ser humano ele é um ser social e ele se relaciona com uma sociedade. E o que a gente tem hoje aí é a sociedade tentando justificar a falta de educação, a falta de valores, a falta de comportamento, a falta de respeito. Tudo por conta da... Tudo tentando justificar uma iniciativa, um comportamento, com um cenário de empatia. Não, vamos tentar entender. Olha só, não dá para você tentar entender alguém que não sabe viver em sociedade. O cara que mata, o cara que estupra, o cara que é pedófilo, o cara que rouba, o cara que mata e rouba para matar, né? Mata para roubar. O cara desse, ele está agredindo frontalmente os pilares, né? As bases de uma sociedade. Sem urbanidade, sem essa urbanidade, não tem pai levando filho no colégio, não tem você saindo de casa indo para a escola, não tem você saindo de casa para ir no médico, para ir trabalhar. A segurança pública é a base de qualquer coisa. E a gente não pode tentar justificar a falha de caráter, a falta de valores e a falta de comportamento, de juízo de valor assertivo. Ou seja, eu posso ter um juízo de valor de que matar é a minha sina, é o meu comportamento, eu sou um matador. Mas o meu juízo de valor não é assertivo. Primeiro, existe o meu juízo de valor que está errado, e depois existem as forças de segurança, a justiça, que estão ali para me coibir. E a gente precisa usar as forças do Estado para coibir. Aquele que não vê nos seus valores o limitador para avançar sobre os direitos dos demais, tem que ter o peso da lei. E o peso da lei não pode ser permissivo, leniente e paciente com essa gente. Na sua opinião, deputado, o que mais a gente precisa fazer? Mudar a legislação é o primeiro. Primeiro de tudo, mudar a legislação federal. E o que mais? Flávia, não vejo mudar a legislação federal, mentira, nada disso. A legislação está lá já. Matar é crime, roubar é crime, tráfico de droga é crime, aborto é crime. O que a gente precisa é aplicar, gente. O que a gente não pode ter é a magistratura, o Ministério Público, uma polícia judiciária comprometida, leniente, permissiva com o que há de errado. A gente não precisa mudar legislação nenhuma. O que a gente precisa é aplicar a legislação. O que hoje se tem é uma permissividade com o que há de pior. Você tem traficante de drogas, você tem assassino sendo posto à rua em 6 meses, ou mesmo na audiência de custódia. Então o estado de coisas que a gente vive é fruto da impunidade, não é fruto de falta de lei.
A gente estava falando antes aqui, deputado, até mesmo, que muitos desses traficantes, desses criminosos, chegam na audiência de custódia com uma ficha criminal de mais de 30 apontamentos, eles saem na audiência de custódia. E o que é pior, olha só, uma ação dessa perfeita da Polícia Militar, existem lá o coro, né, a claque de bandidólatras que frequentam, que são eleitos por essa claque de bandidos, entendeu? São inclusive financiados para que possam ser eleitos e conduzidos a uma casa legislativa, para inclusive tentar ruir, para tentar implodir o sistema por dentro. Porque o que a gente tem hoje, muitas vezes, em alguns casos, são deputados que estão ali para defender o crime organizado, sob o pretexto de que estão defendendo o cidadão de bem. Estivemos no outro dia lá, o caso do MC Pose, uma deputada dizendo que MC não é bandido. MC não é bandido mesmo, não. MC não é bandido, político não é bandido, economista não é bandido, médico não é bandido. Bandido é bandido. E bandido pode ter qualquer profissão. Que, aliás, foi um discurso seu na tribuna falando exatamente sobre essa questão. Quem é o bandido? O MC que canta a música, que faz apologia à droga, não é bandido. Olha só, ele não faz só apologia à droga no que ele canta com pistola na cintura, com fuzil na mão. Entendeu? Ele acusa. E o seguinte, lava dinheiro do tráfico. A apologia ao crime, no caso do MC Pose, é a menor das acusações que pesa sobre ele. Entendeu? É lavagem de dinheiro, associação com o tráfico. Entendeu? Então, essa descaracterização do crime, essa né? romantização do que é de errado. Hoje, a cultura, ou a anticultura que se estabelece dentro das favelas, é a romantização do crime. É a romantização do que há de errado. É o funk proibidão, que é o melhor de todos. É a romantização do que há de errado. Os mitos, os ídolos das pessoas que moram dentro das favelas são bandidos. São assassinos, são traficantes, são latrocidas. É o complexo, e é a completa inversão total de valores. E o projeto da esquerda, ele é multidisciplinar, transversal, e ele tem como prerrogativa esse final. A destruição de qualquer parâmetro, de qualquer padrão que estabelece o estado de organização, o estado de prosperidade que a gente conhece desde os primórdios da nossa civilização. E quem infelizmente, de forma indireta ou de forma direta, para tentar entender esse processo de destruição, teve acesso à literatura desses vagabundos, eles fazem isso com o dolo. Existe o dolo. A anticultura, a antimúsica, a antiliteratura, é tudo para você romper os padrões da sociedade e impor a revolução, destruindo a sociedade por dentro. O estado que a gente vive hoje é muito próximo do estado de destruição que eles preconizam lá atrás. Manifesto Popular, todas essas literaturas de vagabundo, que é a literatura da esquerda. O senhor, como um deputado muito posicionado pela direita, o senhor tem um trabalho também voltado para o resgate, né, desses nossos valores. Como é que o senhor entende, o que a gente pode fazer para tratar disso das escolas, deputado? Porque a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande hoje na educação, principalmente em locais onde a gente não tem mais acesso, né? Ô Flávia, o grande problema do cidadão, né, de direita, o cidadão de bem, eu digo todo cidadão de bem, ele naturalmente acaba, por vezes, se identificando com a matiz filosófica que se reconhece pela direita. A gente é muito ansioso. A esquerda ela vem idealizando, edificando e colocando em prática esse projeto de destruição há muito tempo.
durante boa parte do regime militar, eles avançaram sobre os centros acadêmicos, sobre as universidades, sobre o ensino médio, sobre a União Nacional de Estudantes. Então, é um movimento de tomada de espaço que não se estabelece de forma plena com quem tem pressa. A gente tem que analisar quem é o nosso inimigo e como é que o nosso inimigo chegou ao estado que ele chegou. Por muito tempo, trabalharam silenciosamente, sem esboçar qualquer tipo de irritabilidade ou de falta de compreensão das coisas. Foram trabalhando diariamente, de forma tranquila, sem esboçar, sem alarde, sem esboçar qualquer tipo de alarde. E a gente pode, se a gente for estabelecer um corte histórico, da década de 60 para cá, os caras fizeram política pra caramba. Então essa ansiedade, essa falta de tranquilidade, ou de tentativa de tentar resolver uma coisa muito rápida. Eu fazendo uma análise sobre o aspecto político da nossa sociedade, sobre a retomada de espaço, eu vejo de forma muito positiva. Em muito pouco tempo a gente retomou espaços que tinham sido perdidos para essa cambada de vagabundo que tomou conta dos espaços todos, entendeu? Então, eu vejo de forma muito positiva. No pouco tempo que a gente teve, a gente avançar sobre cadeiras do Legislativo, cadeiras do Executivo, sobre o espaço, que o espaço público, ele não se limita, o espaço público de se fazer política, ele não se limita às casas legislativas, ou muito menos, tampouco, ao poder executivo, municipal, estadual, federal. A gente faz política dentro das casas de classe, né? Dentro de um OAB, dentro das diversas casas de classe que se tem. A gente faz política dentro da justiça, dentro do judiciário. O judiciário, boa parte hoje, seja ele Ministério Público ou Magistratura, isso aí sem sombra de dúvida, grande parte deles foram formados sob aspecto de um direito garantista. O que é um direito garantista? Aquele que é mais permissivo com a criminalidade, aquele que tenta justificar a criminalidade ao invés de impor limites a ela. Entendeu? E isso é culpa de boa parte? Não. A esquerda, durante muito tempo, ela se infiltrou dentro das universidades, formou profissionais, formou o seu corpo docente e que formou alunos garantistas. Que, na sua opinião, que estão atuando aí fortemente no judiciário. Atuam fortemente no judiciário. Audiência, assim, isso aí não é opinião, isso é uma constatação. Né? Se a gente for ver a quantidade de vagabundo que tá com uma capivara de não sei quantas linhas, né? sei quantas laudas, assalto, mão armada, tráfico de droga, assassinato, que é posto à rua. É impressionante, né, deputado? É Entendeu? Impressionante, é revoltante, né? É. Eu ia te perguntar, voltando a uma situação que a gente conversou há um tempo atrás e vimos lá no plenário da Alerj, um fato que, assim, a meu ver, é uma situação que a gente está passando fora do contexto, né? O senhor apresentou um projeto sobre a vedação de atendimento a bonecas do tipo bebê reborn nos serviços públicos no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O senhor levou, inclusive, o bebê reborn para o plenário. Fala pra gente sobre essa situação, deputado, porque seu discurso foi bastante aplaudido naquele dia. O advento desse bebê reborn, né, desse boneco de plástico, que tem algumas pessoas aí se identificando como pai e mãe desses bonecos. Primeiro, isso é fruto da falência psíquica, mental e emocional de boa parte das da nossa sociedade, né? E eu dedico isso a uma série de razões. Primeiro, o afastamento das relações familiares, a destruição do que de fato significa família,
o distanciamento da relação homem e mulher, da heteronormatividade, que é o relacionamento que de fato pode constituir uma família, porque entre dois homens eles podem até se gostar, mas não há fruto dessa união. Veja, dois homens não é capaz de gerar um filho, duas mulheres também não são capazes de gerar um filho. Então não há fruto dessa relação, ainda que por mais carinho, amor e respeito possa haver entre dois homens e duas mulheres, elas não são capazes de gerar o seu fruto. Fruto esse que dignifica, inclusive, a palavra matrimônio, né? Então, o afastamento dessas relações conduzem e são, sem sombra de dúvida, sob a ótica das minhas opiniões e convicções, as razões de parte dessa falência, desse colapso, que eu chamo de um colapso psíquico, mental e emocional. É o ser humano faltando nas bases que o trouxe até aqui, família, Deus, ou seja, todos esses pilares compõem a condição de sucesso para ele viver em paz, para ele viver em tranquilidade, para ele ter uma condição psíquica e emocional equilibrada. E o avanço desse desarranjo, desse desequilíbrio, colocam pessoas achando que não podem ser mães ou pais, né, de um boneco de plástico. E isso aí, se a gente for buscar, se a gente for na nossa infância, os pais, as meninas sempre davam boneca. E as meninas de 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade, elas sempre se posicionaram como mães, né? Sob o advento da própria maternidade, já tendo uma primeira experiência, né, do que seria uma maternidade, do comportamento materno. E sob a ótica de uma criança, você trazer o aspecto lúdico para que a criança possa despertar e já de forma tênue, já identificar o aspecto natural da maternidade, isso é pleno, isso é razoável. E o que a gente vê com uma pessoa madura, ou seja, já com identificado um processo de formação, de como as coisas acontecem e de a constituição de uma família, de matrimônio, ela vai ter o seu próprio filho de verdade. Só que o colapso total chega a seu ponto disso aí. E o que a gente pode achar que uma casa como uma Assembleia Legislativa do Estado do Rio está fazendo um debate desse é um desperdício de tempo, dinheiro, espaço, porque é uma casa que custa caro, e até para debater temas como esse. E o que a gente acaba identificando, e aí eu faço justiça, inclusive, ao nosso projeto, é que durante muito tempo, questões que eram inerentes à nossa sociedade, questões indiscutíveis, verdades irrefutáveis, que a gente muitas vezes imaginou que essas verdades não poderiam ser discutidas, questionadas ou até mesmo retorcidas dentro do aspecto político, muita coisa isso já aconteceu. Daí eu só conduzindo o meu raciocínio, explicando, por exemplo, que verdades irrefutáveis, essa questão do que é homem, do que é mulher, da relação de família, da relação de liberdade, da relação do que é ser um cidadão de bem e do que não é. Durante muito tempo a gente achou que essas relações eram irrefutáveis, inquestionáveis. E elas passaram a ser questionadas dentro dessa casa, dentro de casas como essa. E aí impedir o avanço antes, porque a gente sabe como eles atuam. A ideia é levar a sociedade ao colapso. Agora você imagina só, uma pessoa louca, né, transtornada, sob total desequilíbrio mental, psíquico e emocional, que se acha mãe de um boneco. Se ela pode se achar mãe de um boneco, daqui a pouco ela está levando o boneco para ter aula numa escola de ensino fundamental da prefeitura, do estado, está levando o boneco para ser atendido num hospital. Se ela achar que o boneco está com câncer, vai querer botar... se ela está com problema do rim, vai levar no hospital. E aí você torna o que agora? O aspecto de saúde pública também colapsado.
Porque vai ter que tratar da pessoa de verdade e ainda vai ter que fazer um laudo maluco para uma pessoa mais louca ainda. Então a gente tem um projeto que de forma paralela atua com o nosso, que garante o tratamento psicológico a essas mães e esses pais acometidos de doença, de patologia psíquica e mental, que ao identificar ser pai e mãe de um boneco de plástico, e ao mesmo tempo impede que essas pessoas acometidas de patologia psíquica mental possam também impedir e estabelecer o caos, o colapso na rede de ensino, na rede de saúde pública do Estado do Rio. Deputado, na sua posição política, o que nós precisamos mudar na educação? O que hoje a educação no Brasil a gente está precisando mudar? Porque a gente sabe que no Rio de Janeiro nós temos problemas seríssimos e graves maior parte dessas instituições públicas dentro de comunidades. Muitas dessas aulas, muitos desses alunos não conseguem assistir aulas por confrontos. E o que a gente precisa mudar nessa educação para pelo menos o mínimo chegar até lá na ponta? Mas todas as escolas ficam dentro das favelas? Não. Não. Sim, são duas coisas distintas. Do que a gente pode fazer num eventual... Aí é uma questão de segurança pública, né, sob o aspecto de segurança pública, por conta do problema que existe dentro das favelas hoje, porque elas são tiranizadas por vagabundos e que a Polícia Militar e a Polícia Civil precisam oferecer e garantir segurança a essa população que mora em áreas de guerra deflagrada. E existe a questão do problema educacional, são duas coisas diferentes. O aspecto sobre o problema educacional, que aí se trata sobre a questão do plano nacional, um plano estadual de educação. Isso. O que a gente precisa é fazer exatamente o que a esquerda fez. Só que isso aí vai levar muito tempo. E tem que ter paciência. A gente tem que trocar os professores. Diretores? Os professores que se tem hoje são todos eles comprometidos com essa agenda. O senhor fala essa agenda da esquerda? A agenda, são eles foram formados comprometidos com a agenda. Vai levar tempo. Ou o pai e a mãe vai ter que buscar um colégio de ensino tradicional, que ainda temos, os poucos aí que foram conduzidos pelo governo Bolsonaro e pelo governo do Cláudio Castro, que são as escolas cívico-militares, que empregam o ensino tradicional, que é óbvio ululante quando você pega um estudante de uma rede de ensino comum e a rede de ensino de uma escola militar, de uma escola cívico-militar, a disparidade de conhecimento, a disparidade de acúmulo de conhecimento de um aluno em detrimento do outro, isso aí é inquestionável. E aí presumo, né, ou então oriento os pais que estejam preocupados com a educação dos seus filhos, tentem identificar aquela escola ou aquela rede de ensino que tenha ou que ofereça um ensino tradicional, fundamentado no conhecimento, do que de fato é importante: português, matemática, geografia, literatura, ciências, que é isso que vai formar o cidadão sob aspecto amplo e restrito e plural que uma sociedade precisa, para mais tarde ele estar numa faculdade, seja ela qual for, e poder se formar nessa profissão. O que a gente hoje, infelizmente, vê em grande parte das universidades é a formação de militantes. A gente tem uma matriz de reprodução em série de militantes, ninguém sai formado em merda nenhuma. E o que a gente precisa é de professores, lá no final, que as nossas redes de ensino, não só essas que já oferecem o ensino tradicional, voltem a oferecer o ensino tradicional, porque esse é o conhecimento que alguém precisa para se formar. Formação de juízo de valor, de senso comum, opinião, isso aí é importante sob aspecto... Quando o cara está criando, ele está chegando no nível de universidade, entendeu? Aí ele
sob a linha do tempo, o que ele precisa é do ensino tradicional. Ele precisa de português, matemática, ciência, geografia. Ele precisa saber onde é que ele está, para onde é que ele vai, onde é que ele mora, qual é a língua que ele fala. Então, no aspecto que o senhor menciona aqui, nós precisamos reformular toda essa educação que está aí fora. Mudar tudo e tratar tudo de uma forma... Não mudar tudo não, é fazer o que sempre foi feito, Flávia. O ensino, olha só, milenarmente, o ensino sempre foi tradicional. As pessoas iam para a escola para aprender. Português, matemática, ciência, geografia, física. Eu, pelo menos, fui assim, eu digo que nos últimos 10 mil anos, 5 mil anos da sociedade, as crianças e os adolescentes iam para os centros acadêmicos, centros de ensino, para aprender isso. Hoje não vão. Hoje as crianças, na maior parte delas, que estão dentro dessas comunidades, dentro dessas áreas de conflito... Não, mas não é comunidade, Flávia. Uma coisa é falar de ensino. Falar de educação é uma coisa. Comunidade é outra coisa. Então, essas crianças que estão lá dentro, no ensino, não estão conseguindo ter aula, como é que elas vão competir aqui fora? Mas nem lá, nem de fora. É isso que eu estou falando. Não tem nada. A questão de ensino é ruim lá dentro e aquilo lá de fora. O ensino hoje ele é ruim. Dentro de favela. Tem que sair desse negócio de favela, de não sei o quê. A gente não está falando de segurança pública. Lá, o ensino hoje é uma porcaria. Dentro das favelas ou fora das favelas. E não tem nada a ver com segurança pública. A grade de ensino precisa ser colocada em prática. Tem que ter ensino tradicional. As pessoas têm que ir para a escola para aprender. E aí não tem nada a ver de traçar parâmetro de favela e fora da favela. Entendeu? O ensino no colégio lá em Caraí, perto de onde eu moro, lá em São Vicente de Paulo, hoje é uma porcaria. Não trata desse ensino. É uma porcaria. Você está querendo formar um agente social, ao invés de formar uma pessoa com conhecimento prático para ser um cidadão, para ser um profissional, seja ele de qualquer cadeira, a hora que ele decidir ser um médico, ele fez um bom colégio e aprendeu português. Porque é o seguinte, não adianta você querer ser um bom médico se você não aprendeu um bom português. Sem dúvida. Não adianta você querer ser um bom advogado se você não leu um bom português. Se você não se você não souber escrever uma boa redação. Se você não souber falar, interpretar texto. Não adianta você querer ser engenheiro se você não fez um bom ensino tradicional de aprender matemática, de aprender física. Entendeu? Então não adianta você eu quero ser um bom engenheiro, não preciso saber português. É a nossa língua. Como é que você vai aprender qualquer matéria se você não souber ler e interpretar o que você está lendo? Principal, né? Entendeu? Então esse é o problema. A questão de quem mora nas favelas, eles têm uma dificuldade aumentada por conta do crime e da falta de segurança que já não é mais tão menos seguro do que aqui fora não, tá? O asfalto está igual. A gente hoje, a população de um modo geral, ela tá acometida do medo desde quando acorda até a hora que vai dormir. E o que o senhor acha, né, nessa circunstância que nós estamos perdendo o território para o crime, deputado? O que a gente precisa fazer? Deixar a polícia trabalhar, Flávia. O senhor acha que a nossa polícia hoje não consegue avançar por uma série de fatores? Ô Flávia, o policial entra, faz tudo certo na favela, a extrema imprensa comprometida com o tráfico de droga, comprometido com o que há de pior, vai pra dentro da casa de todo mundo dizer que o policial tá errado. Quem tá errado não é o vagabundo que sabe que ali na boca de fumo não é lugar de ficar ali. Ele é cidadão de bem. Se ele fosse cidadão de bem, ele não tava ali. Porque um cidadão de bem sabe que não pode ficar parado numa boca de fumo. Aí essa mesma extrema imprensa vai para dentro da casa de 100% da população do Brasil para dizer que os policiais que entraram ali são os que não prestam. Quem é que não presta? O policial que entrou ali para coibir o crime, impedir que traficantes do Comando Vermelho invadissem outras favelas? Ou Pulha, que 3h30 da manhã, estava dentro de uma boca de fumo e que apareceu depois a mãe dizendo que ele foi comprar hambúrguer? Quem é que tá errado nessa história? Tem nem o que contestar, né? Entendeu? Então a gente não deixa o policial trabalhar. O policial, quando trabalha, a primeira oportunidade que tem, esses tralhas vão para dentro da casa de todo mundo para dizer que o policial não vale nada.
Como é que hoje o que a gente tem é o policial tem medo de trabalhar. O policial militar tem medo de O trabalhar. policial, Civil. o agente de segurança público do Estado hoje, ele tem medo de trabalhar. Porque se ele trabalhar, ele pode ser empenado, ser preso, perder a carteira, perder a família, perder o que tiver. Então ele prefere fazer vista grossa. E o que é pior, né? E o que é pior, né? Tá arriscado a ser morto em qualquer esquina por fazer o dever dele, né? Se ele olha só, o policial hoje, se ele trabalha, ele está arriscado de ser preso se ele trabalha. Se ele não trabalha, Tá arriscado de ser preso também. Ou morto. ou morto. É. E o que fazer? E o que fazer? Na sua opinião, o que fazer para ele poder trabalhar direito? Olha só, a gente não vai resolver o problema do mundo de forma sozinha, particular e isolada. Agora, se eu e você decidirmos nos posicionar e defender o que de fato precisa ser defendido, a gente já vai ter uma pessoa a mais defendendo o que é certo. Porque em algum momento, em algum período, ninguém defendeu esses caras. Ninguém defendeu. Sou a favor da população armada? Meu amor, Flávia, minha amiga, olha só, a arma, o armamento, quem mata não é a arma. A pessoa que tem uma ficha criminal limpa, uma pessoa que tem uma conduta ilibada, uma pessoa que tem capacidade de habilitação técnica e técnica para condução de armamento de uma arma e condução dela, ela tem plenas capacidades de defender a própria vida, defender a vida dos seus e defender o seu patrimônio. Essa política desarmamentista de armas só na mão de vagabundo, que a gente tem hoje é uma população acuada que só vagabundo tem arma. Impressionante, né, deputado? Hoje, para você ser uma pessoa de bem armada, você tem que passar por um crivo de uma prova escrita. É impossível. Não. Uma prova prática. Você tem análise toda da sua vida, retirada de certidões, aí você passa por um processo, espera o deferimento. Flávia, é impossível hoje. Não espera nada. Quem quiser tirar o porte de arma hoje, pode esquecer. A gente teve aí 4 anos de governo Bolsonaro que a gente, a duras penas, venceu uma série de obstáculos e deu às pessoas capacitadas, habilitadas, o direito de andarem armadas. O problema é que depois que esse canalha reassumiu o poder e voltou a cena do crime, todas as legislações e todas as prerrogativas que foram redigidas a ponto de permitir que o cidadão de bem pudesse também defender, se autoproteger, proteger a sua família, o seu patrimônio, foram retiradas. A grande verdade hoje é que se o governo que a gente tem hoje, o desgoverno que a gente tem hoje no Palácio do Planalto, se ele pudesse avançar sobre a sua propriedade, ele avançaria. Então como é que ele vai querer deixar você ter arma para proteger a sua propriedade? Se ele puder avançar sobre a sua livre iniciativa, sobre a sua empresa, eles avançariam. Como é que eles vão te dar o direito de você ter uma arma para defender isso tudo? Eles estão querendo avançar sobre o direito de livre iniciativa, sobre o direito de expressão, sobre o direito de ir e vir. Então, a gente tem um governo hoje que é descomprometido com os padrões de liberdade e uma sociedade plena. Infelizmente. Eu falo isso, deputado, porque o que acontece? Notadamente, nós temos um aumento muito grande hoje de vagabundos armados e com armas que não são nem fabricadas aqui no Brasil. E o pior é isso, elas chegam através das nossas fronteiras do Paraguai, chegam através da Baía de Guanabara e o cidadão de bem rala para comprar, para ter acesso a uma pistola, para ter acesso a um revólver. Eu te perguntei se você é a favor. Que a gente não tem mais acesso a nada disso. Eu estou te perguntando se você é a favor, porque justamente a gente não tem mais acesso a isso. Infelizmente, nós perdemos essa possibilidade. Olha só, no campo, só quem pode andar armado é o MST, para poder invadir a terras produtivas de gente que trabalharam para construir o seu patrimônio.
aí eles empreenderem invasões como fazem aí, essa cambada de vagabundo. Nas cidades, só a criminalidade tem o direito de andar armada para poder empreender o medo, a destruição e impor a tirania dentro das favelas, o que a gente vem vendo aí, cada vez mais próximo do asfalto, ou seja, trazendo essa tirania e essa falta de liberdade e essa falta de tranquilidade também para a população do asfalto. E isso aí já é uma verdade que a gente vem sendo. E quão permissivo foi se sendo, né? Se foi sendo ao longo do tempo, que esses caras eles já não tem mais região limítrofe. Entendeu? Então, isso aí é permissividade com crime, é impunidade. E aí, fazendo um resumo de tudo que a gente disse aqui, é a permissividade com crime, é a impunidade, é a facilitação de vagabundos sendo colocados prontamente nas ruas novamente, é a falta de ensino de qualidade, onde a população que sai dos colégios, que vão para as universidades, não são capazes de fazer a leitura própria do caos que estão vivendo. Então, o estado de destruição, ele avança sobre diversas frentes. E isso, quem tem acesso à literatura, né, seja, o antiliteratura da esquerda e dos livros aí que vem conduzindo a segunda revolução do pensamento de esquerda, na escola de Frankfurt, enfim, você vê ali que há um dolo muito, muito peculiar e que os resultados são muito próprios, muito próximos do que alertados e abordados nos livros dessa gangue. O que a gente vê hoje de forma prática, Flávio, não está muito longe do que foi programado, não. Já tinha uma visão antiga sobre o que iria acontecer? Não, a escola, se você pegar os livros da escola de Frankfurt, entendeu? Dos escritores e depois os manifestos que foram depois escritos por essas tralhas que permearam o Brasil durante o regime militar, o resultado é muito próximo do que eles programaram. Então a gente tem um projeto muito bem sucedido da esquerda. O grande problema do projeto da esquerda é que ele não tem o objetivo de dar vida, de dar saúde, de dar prosperidade. O projeto deles é de destruição, é de desarranjo, é de caos, é de colapso. Mas o projeto é bom. Só é trabalhado a longo prazo, conforme... Não, o projeto é bom. O projeto é bom, só é uma merda. O projeto é bom, só visa a destruição. Deputado. Até para você destruir, se você não tiver um bom projeto de destruição, a destruição não acontece. Deputado Jordi, eu quero agradecer sua presença hoje aqui no nosso podcast Fala Pública. O nosso canal aqui está aberto. É um prazer ter o parlamentar da sua envergadura aqui. Nossas redes sociais ficam à vontade para a sua postagem, para o seu compartilhamento. E eu queria que o senhor desse a despedida aí para o pessoal nosso. Só para fazer um adendo aqui sobre a questão do que o projeto é bom, é o projeto de aparelhamento. O projeto de aparelhamento, de controle e de empreendimento das ideias nefastas que compõem o corpo ideológico da esquerda. O projeto foi muito bem sucedido, aparelhando os diversos canais da sociedade, seja ele cultural, literário, musical, político. O que a gente precisa para resgatar o país, resgatar o Brasil e tirar novamente das mãos desses crápulas que tomaram conta de boa parte do Brasil durante tempos que infelizmente, a gente não participou e não fez política em contraditório a esse grupo de canalhas, é fazer a mesma coisa, ocupar espaço, ocupar cadeira, fazer um empreendimento de ideias, de mostrar, só que com ideias, projetos e projetos operacionais que não destroem, não levam ao colapso, ao caos, mas que devolvem à sociedade o equilíbrio, a paz, a prosperidade. Então, o projeto da esquerda é muito bom nesse sentido, mas é um projeto que, infelizmente, tem no ânimos o pior ânimos que tem, que é o de destruição, de caos e colapso. No mais, quero agradecer
a você, Flávia, pelo carinho, pelo Obrigada. debate, pelas perguntas muito bem empreendidas, pela capacidade que a gente tem de levar um pouco mais de informação crua e deixar que os telespectadores aqui do Fala Pública Podcast possam construir o seu senso comum, o seu juízo de valor. E no mais, quem quiser acompanhar nosso trabalho, a gente está lá sempre na LERJ, batendo de frente, levando informação e levando bom debate, travando bom debate. Quem quiser acompanhar é Renan Jordi BR, seja no Facebook, Instagram, todas as redes Renan Jordi BR. Acompanha lá nosso trabalho. Quem responde lá no direct sou eu mesmo. Se tiver alguma crítica, pode falar. Se tiver algum elogio, fale também. Mas eu fico mais interessado até nas críticas para a gente possa melhorar. Muito obrigada, deputado. Pessoal, Fala Pública Podcast fica aqui hoje, mais uma vez agradecendo a presença desse grande deputado Renan Jordi. Sigam-nos nas redes sociais, Fala Pública Podcast no Instagram, doutora.Flávia Aguiar no Instagram também. Um abraço, pessoal, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.